Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Edna Santos e você está no canal Lá Está o Amor. Sejam muito bem-vindos. Meus amores, dia 24 de dezembro por aqui. Eu já tô aqui com o meu avental, ó. Vocês já conhecem, né? Já é conhecido aí de alguns de vocês, porque eu vou dar continuidade aqui ao nosso jantar de Natal. Não é ceia, né? Porque as ceias geralmente são meia-noite. Então a gente vai jantar, vai ser 8 horas da noite, vai ser na casa da minha mãe. E por que eu disse que vou dar continuidade? Porque algumas coisas eu já fiz ontem. E é assim, gente, não é só pra minha família, eu, meu esposo e meus filhos. É pra minha família inteira. Minha família, meus pais, algumas tias minhas, duas que moram com meus pais, aí minhas irmãs, a família de cada uma das irmãs, meu irmão, a família do meu irmão. Então assim, é pra toda a minha família, né? Só fica fora Meire, que mora em Minas Gerais, né? E é isso, a gente dividiu algumas coisas. Eu fiquei responsável por fazer a sobremesa, uma farofa e temperar os perus. Aí minha outra irmã ficou responsável para fazer o arroz à grega e uma salada. Gente, pode ficar meio confuso quando eu falo das irmãs, mas é porque eu tenho 5 irmãs, tá? 5 irmãs fora eu e mais um irmão homem. Agora de homem só tem um. Né? Então assim, pode ficar meio confuso para vocês, né? Mas é porque são muitas irmãs. Glória a Deus, graças a Deus por isso, né? Pela vida de cada uma delas, que eu as amo demais. E como eu tava falando, né? Aí eu vou dar continuidade porque ontem à noite eu fiz o pavê, fiz suco e temperei os perus. Eu não gravei a receita do pavê porque eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino bem certinho fazer esse pavê. Vou tentar deixar o link aqui pra vocês, tá na descrição. E os perus, gente, eu queria muito ter gravado pra vocês. Mas a gente ficou meio que confuso. Onde é que vai assar os perus? Porque aqui em casa só cabe um no meu forno, né? Então teria que assar um, depois outro. Porque a gente comprou 2, né? Como é pra muita gente, então teria que ser 2. Aí minha irmã falou, não, você tempera e eu levo pra assar na minha casa. Que é bem distante daqui, né? Ela mora bem longe. Aí eu falei, não, então eu não vou gravar para as meninas porque eu vou gravar temperando, mas eu não vou conseguir gravar o resultado final ou o processo dele assando. Aí depois o que aconteceu? Ela ia trabalhar hoje, ficou com medo de não chegar a tempo, pediu para assar aqui na casa da minha outra irmã, que mora aqui vizinho. Aí no caso eu vou assar, mas na casa dessa minha irmã que mora aqui vizinho, porque ela saiu. Ela foi pro shopping, inclusive levou Esther para passear, para se divertir, eu digo glória a Deus. Né? Porque criança de férias, eu não sei as de vocês, mas as minhas, toda hora eles querem sair, quer tomar sorvete, quer tomar açaí, quer comer pizza, quer piquenique, quer acampar. Gente, a imaginação deles voam quando falam em passeio. Então toda hora eles estão pedindo para ir para algum lugar. E o Ravizinho dormiu na casa de outra irmã. Gente, de uma outra irmã que já mora um pouco mais próximo aqui, né? Alguns quarteirões aqui para trás e tá lá desde ontem. Então estou sozinha em casa, coisa que é um milagre acontecer, né? Consegui gravar assim com um pouco mais de silêncio pra vocês. Mas enfim, gente, vou preparar aqui os perus pra botar pra assar. Já são 2h30 da tarde. E vou fazer a farofa. Tá bom, meus amores? Então é isso. Acabou a energia. Bem na hora. Acabou a energia. Mas é isso. Deixa o like aí e bora lá pra mais um vídeo. No escuro. Ih, falta energia. E ó, pessoal, vamos preparar aqui as formas, né, pra assar os nossos perus. Eu vou untar elas aqui com um pouco de azeite nas duas. Vou espalhar aqui com esse pincel. Gente, acabou a luz bem na hora que eu tava fazendo a introdução do vídeo, vocês acreditam? Vocês viram aí, né? Vou deixar passando esse pedacinho aí pra vocês na edição. E agora a gente faz uma caminha aqui, ó, com cebola. Só pra ele não apregar aqui no fundo da forma, tá? Pronto, já untamos aqui as formas. E agora a gente vai colocar aqui o nosso peru. E aqui a gente vai dar uma arrumadinha aqui nas asinhas dele. Vamos fechar aqui as perninhas dele também. Esse aqui é um molhinho de laranja que eu fiz, gente. Super facinho de fazer. E ó, pessoal, já preparei aqui. Eu cubro nessas pontinhas aqui da asa e essa daqui do pé, porque geralmente como eles ficam pra cima, às vezes eles ficam bem secos.
Aí essa aqui eu fechei aqui o fundo com palito de dente e encostei as pernas também, ó, com palito de dente e as asas pra ele ficar bonitinho, né? Assim, mais arrumadinho. Aí fiz a mesma coisa com os dois, mas é facinho, ó, papel alumínio e palito de dente. Aí agora eu vou só regar eles com um pouquinho desse molho aqui, ó, que ele tava marinando nele desde ontem. Aí feito isso aqui, a gente cobre ele com papel alumínio, todos dois, e leva pro forno. Aí de vez em quando a gente vai lá, pega a água que ele vai soltar e hidrata ele. Ou você pode passar também uma manteiga ou uma maionese, mas é importante que o peito esteja sempre bem hidratado para ele não ficar seco, tá, gente? Pronto, agora eu vou só cobrir com papel alumínio e vamos levar pro forno. Pronto, ó, meus amores. Já estão aqui bem embaladinhos. Gente, eu sempre confundo o papel alumínio. Eu nunca sei qual é o lado que fica pra baixo, o lado que fica pra cima. Me corrija aí se eu fiz certo, se eu fiz errado, gente, porque eu sempre confundo. Eu nunca sei qual é o lado certo. Então, pronto aqui, gente. Que espirro grande, hein? Vocês viram o tamanho? Muito grande. Olha a altura desse, gente. Quase não coube na forma. Mas, enfim, bora lá. Vou ter eles pra assar, né? Tá aqui, pessoal, ó. Prontinho aqui pra assar. E depois eu mostro pra vocês o resultado final, tá? De vez em quando a gente vai hidratando, como eu falei pra vocês, né? Pro peito não ficar seco. E depois a gente confere como é que ele fica. Gente, olha aqui minha invenção. Esse caldinho aqui, ó, era onde tava o peru, ó. Aqui é suco de laranja, com coentro, cebola, cebolinha, alho, pimentão, páprica, chimichurri, açafrão. Aqui tem muita coisa boa nesse tempero. Aí o que eu vou fazer? O do outro eu joguei fora, já botei ali na pia. Mas esse eu fiquei com dó de jogar fora. O que eu vou fazer? Eu tenho que... A gente tá preparando algumas coisas pra levar pra igreja amanhã, vai ter um jantar. E eu fiquei responsável por levar um salpicão. Mas a gente convidou uma família também, né, a mais. E eu quero levar mais alguma coisinha pra colocar lá na nossa mesa. Então vou pegar essa coxinha aqui, ó, da asa, é a coxinha da asa. E a asinha, eu só lavei e apartei. E eu vou jogar aqui dentro desse molhinho, ó. Aqui tem 1 quilo. E eu vou deixar ele marinando aqui até amanhã. Aqui a gente não pode desperdiçar nada, né, minha gente? Só vou botar mais um pouco de sal, porque eu tinha pouco sal, né, que o peru já vem temperado. E com sal, só que o sal dele vem pouco, então eu coloquei mais um pouco nesse tempero. Só que foi pouco, então eu vou colocar mais um pouquinho de sal. Vou colocar numa vasilha menor e vou deixar na minha geladeira marinando até amanhã. Aí amanhã eu asso eles e levo pra igreja pra complementar lá o nosso jantar, que amanhã vai ter um jantar de Natal na igreja também, viu, gente? Já coloquei mais um pouquinho de sal. E eu falei pra vocês que essas vasilhas não cabem na minha geladeira, mas tava na geladeira da minha irmã. Tanto essa quanto a outra, que tava o peru. A minha tá muito cheia, então não cabia mais nada. O pavê também tá lá, depois eu mostro ele pra vocês. Pronto, gente, aqui tá no jeito, vou só levar na geladeira. E amanhã eu dou uma olhadinha no sal aqui do tempero. Se precisar, a gente bota mais um pouquinho antes de assar. E ó, meus amores, já fritei aqui o bacon e a calabresa, ó. E agora vamos começar aqui a fazer a nossa farofinha. Eu vou colocar aqui cebola. Aqui eu tenho cebola branca e cebola roxa. E eu não tirei muito óleo, gente, porque ó, o bacon e a calabresa, eles não soltaram muito óleo. Dessa vez o bacon ele não tava gordo, né? Tava mais magrinho, então eu não vi necessidade de tirar o óleo. E também como é pra farofa, então é bom ter um pouquinho mais de óleo pra ela ficar um pouquinho mais hidratada, não ficar aquela farofa seca, né? Aí vou colocar aqui 1 colher de alho, ó, triturado. Aí já vamos colocar aqui 2 cenouras médias raladas. Porque, afinal de contas, é uma farofinha de cenoura, né, gente? Eu peguei uma panela bem grande, pra ficar bem fácil de mexer. Mas eu tô achando que talvez ela ainda fique um pouco pequena. Aí já vou colocar aqui também, ó, cheiro verde e cebolinha misturado. Aí vou colocar também pimentinha de cheiro. Aqui eu tenho 2 pimentinhas grandes. Aí vou colocar um pouquinho de azeitona. Azeitona eu vou botar pouquinho, porque aqui em casa nem todo mundo gosta, né? Lá na minha mãe. Vou botar só um pouquinho. E já vamos acrescentar aqui também 1 latinha de milho e 1 de ervilha. Tô achando que essa panela vai ficar pequena ainda, viu, gente?
Eu gosto da minha farofa bem recheada, sabe? Com bastante coisa. Agora eu vou colocar aqui um pouco de sal, gente. Vou botar pouco, porque a calabresa e o bacon já tem sal, né? Aí já deu uma refogada boa aqui, ó, naqueles ingredientes que a gente colocou. E agora vamos botar aqui a nossa farinha. E a farinha eu vou botando de pouco, gente, porque eu vou provando ela, tá? E eu coloquei o sal porque essa farinha aqui, ela não é aquela farofa pronta não, tá? Ela é farinha mesmo. Farinha de mandioca. Mais um pouco. Pronto, gente. Pra mim a quantidade de farinha foi adequada. Eu coloquei 1 quilo de farinha, tá? E agora eu vou colocar aqui 2 colheres bem cheias de margarina. Pode ser manteiga ou margarina. Aqui eu vou usar margarina. E a gente mexe, o fogo tá ligado ainda. Só pra dar mais uma hidratadazinha aqui na nossa farinha. E como eu falei pra vocês, ela ficar bem úmida, né? Não ficar seca. Ficou um panelão, hein, gente? Aí já eu aproveito pra provar o sal. E se o sal tiver ok, a gente finaliza. Tô até fazendo bagunça aqui, porque a panela ficou pequena pra mexer. Já vou aproveitar aqui pra provar o sal. Precisa de um pouquinho mais de sal. E tá pronta, gente, a nossa farofa, ó. Já vou até desligar aqui o fogo. E quem quiser pode acrescentar aqui nozes picadinhas, que dá uma crocância, fica uma maravilha. E batata palha também dá uma boa crocância. Mas eu não vou colocar. A minha tá pronta, assim, ó. E ela tá bonita e tá bem úmida, viu? Então agora é só levar pra travessa. E ó, meus amores, tá aqui pronto os nossos perus. Ó, gente, esse, vocês viram que eu coloquei palito aqui dentro do couro dele, né, ó. E ficou bem arrumadinho ele, ó. Ficou mais seguro. Esse daqui eu não coloquei porque não tinha couro, gente. Ele já veio assim aberto. Então ele ficou assim mais... ficou mais aberto. Mais desmantelado. Mas o importante é o sabor, né? Aí esse eu fiz aqui uma caminha de farofa, ó, pra botar ele. Ficou assim, ó. Engraçado, esse também parece estar mais assado, né, gente? Mais dourado, mas ficou o mesmo tempo os dois, viu? Como vocês viram, né, lá na minha irmã assei por igual os dois. E esse daqui, ó, eu queria ter aquele alface normal pra fazer as folhas assim caindo, né, ó. Mas não tinha, só tinha alface americano. Então eu piquei, fiz aqui uma caminha de alface americano, ó, ao redor. E coloquei laranja, né, porque ele foi temperado com o suco da laranja. Então, pra dar um charmezinho aí, ó, fiz essa decoraçãozinha. Tá vendo, gente? Tão lindo, né, eles? E daqui a pouco a gente vai provar o sabor. E aqui tá a nossa farofinha, ó, que eu já passei aqui pra travessa pra ficar melhor de levar, né? Só esqueci o pavê, porque eu não tenho como botar aqui na minha geladeira. Mas lá eu mostro pra vocês, tá bom? Meus amores, já tomei um banho. Me troquei, já tô aqui na casa da minha mãe. A gente trouxe as coisas pra cá. E já montamos aqui a mesinha do jantar. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. Vocês estão vendo esse pontinho preto aqui? É um microfone que eu tô testando pra ver se eu melhoro o áudio pra vocês. E eu tô com um vizinho aqui com uma música em todas as alturas. Talvez eu tenha até que cortar essa parte. Mas bora lá, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o nosso jantar de Natal. E ó, pessoal, agora já aqui na casa da Mames. Aqui tá o nosso jantar de Natal, ó. Mostrar aqui pra vocês. Aqui um arrozinho à grega, ó. Aqui tem uma farofinha delícia, aquela que eu fiz junto com vocês. Aqui tá um dos perus com farofa. E aqui tá outro peru. A gente vai tirar esses bichinhos. Ele tá tão cozidinho, eu fiquei com medo dele abrir as pernas e deixei. Aí aqui tá uma saladinha, ó, que a minha irmã fez. O arroz e a salada foi minha outra irmã que fez. É um arrozinho branco, né? Pra quem não gosta do arroz à grega. E aqui tá as nossas sobremesas, gente. O pavê, que é de lei, né? Tem que ter aqui.
pavê de morango. E esse aqui é o pavê tradicional, sem o morango, tá? Meus amores, não se assustem com o tamanho desse pratinho, tá? Mas, ó, coloquei bastante salada. Aí aqui embaixo coloquei, ó, farofinha. Aqui coloquei também, ó, um pouquinho de arroz e bastante peru. E assim ficou meu pratinho de hoje. Pessoal, e hoje é domingo por aqui. E eu não sei se eu comentei com vocês ontem, mas hoje nós temos um jantar de Natal lá na igreja. Vai ter o culto e logo após vai ter um jantar. E eu fiquei responsável de levar um salpicão. E tô preparando ele aqui. Vou mostrar pra vocês a forma em que eu faço. Meu salpicão é fácil, simples, né? Eu acredito que todo mundo já sabe fazer, mas vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, vou fazer o salpicão e vou também colocar aquelas asinha e coxinha da asa que eu temperei ontem junto com vocês. Mas ontem, temperei não, né? Joguei dentro do tempero do peru. Só que hoje eu já tirei da geladeira, escorri aquela água, coloquei mais alho, pimenta, chimichurri e coloquei maionese. Então tá marinando, daqui a pouco a gente coloca no forno. Mas bora lá preparar o nosso salpicão. Aqui eu tenho um peito de frango grande, deu mais de 1 quilo. Cozinhei ele na panela de pressão bem temperadinho, tá? Desfiei ele também na panela de pressão, aquele processozinho de chacoalhar a panela. Aí aqui eu tenho 2 cenouras grandes raladas. A gente vai colocar aqui também presunto. Eu não sei, eu não vou dizer as quantidades porque eu tô fazendo meio que no olho, né? Mas como é para levar para a igreja, eu tenho que fazer uma grande quantidade. Então eu vou fazer com bastante coisa. Aqui a gente tá colocando presunto. Aí aqui eu tenho 3 maçãs pequenas picadas, ó, para dar aquele agridoce, né? Aí aqui eu tenho uma cebola média ralada. Gente, eu boto ralada porque eu sei que nem todo mundo gosta de sentir, né? A textura da cebola no salpicão, mas isso aqui faz muita diferença no sabor, tá? Aí aqui eu tenho também cenoura cozida, que eu deixei al dente e eu cozinho assim, ó, esses pedacinhos tipo cubinhos. E eu vou colocar também, gente, um pouco de batatinha, ó, que eu cozinhei mais ou menos no mesmo sistema da cenoura, né? Deixei um pouco al dente e um tamanho assim um pouco compridinho, tá? E vou colocar também passas. Eu sei que nem todo mundo gosta. Uns gostam, outros nem tanto, mas dá aquele agridoce, né, gente? Aí aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal. Pouquinho, né, porque eu já cozinhei os legumes com sal. E vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Agora a gente dá uma mexidinha aqui. Então agora vamos colocar a maionese. Eu gosto de colocar maionese e um pouco de creme de leite. Só que eu tô sem creme de leite aqui em casa, então eu vou colocar maionese e se eu achar necessário eu boto um pouquinho de requeijão, tá bom? Coloquei bastante, ó, porque como eu falei pra vocês, né, tô fazendo em grande quantidade. E tá pronto, gente, ó, o salpicão. Coloquei só a maionese mesmo. Toda, mas ficou bem molhadinha, ó, bem temperadinha, o sal tá ótimo. E é assim que eu faço meu salpicão, gente, tem muito mistério não. Tá pronto, agora eu vou só levar pra travessa pra deixar no jeito da gente levar. Gente, salpicão pronto. E agora eu coloquei aqui, ó, as coxinhas da asa e a asinha pra assar. Aí eu vou cobrir aqui com papel alumínio e vou levar pro forno. E já, quando tiver pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, já estamos prontos aqui para ir para a igreja. E eu não sei se eu comentei com vocês, mas ontem o Samuel estava trabalhando, né? Ele estava de serviço. E hoje aqui ele está de folga, aí a gente vai para a igreja junto. E ontem eu fiquei lá na minha mãe, só eu e as crianças. Nem consegui gravar muito para vocês lá, porque é sempre muito barulho. Às vezes a iluminação não está muito boa. Até levei minha ring light, né, para poder... Nem sei se é assim que fala. Ring light, sei lá. Para ver se ficava melhor. Mas estamos de sair daqui para a igreja. Vou ver se eu gravo um pouquinho lá para vocês, né? Porque também sempre tem muito barulho, né? E vou mostrar aqui para vocês as comidinhas que a gente vai levar para o nosso jantar, tá bom? Ó, gente, vamos quase de mudança aqui. Aqui tá o salpicão. Eu esqueci, gente, de mostrar para vocês, mas eu também coloquei milho e ervilha, ó. Acho que dá para ver aqui, né?
Aí passei um papel filme e tô cobrindo aqui também com papel alumínio. Aí aqui as coxinhas da asa e as asinhas, ó, que eu assei no forno. Esse daqui eu tô levando assim porque esse aqui é pra todo mundo, né? Que vai ser servido no nosso jantar. Esse aqui é mais pra gente colocar na nossa mesa, né? Porque a gente convidou um casal de amigos também. Então, pra ter uma opção a mais pra nós. Aí aqui é um restinho de salpicão, que não coube aqui. Eu coloquei aqui. Aí a bebida, né, que a gente vai levar. Aqui tem 2 caixas de chocolate, porque vai ter amigo doce para as crianças, né? Então a gente vai levar. Esse papel alumínio eu vou cobrir aqui, ó. E fechar pra ver se fica até mais tarde um pouquinho mais quente, né? E as crianças já estão aqui tudo arrumado. Tira esse negócio da cabeça, meu filho. Olha que lindo o rapazinho da mamãe, todo maravilhoso. Vamos pintar esse cabelo, né? Já bagunçou tudo. Aqui tá André, da cabeça. meu sobrinho que vai com a gente. Dá tchau, André, pro pessoal. Dá um oizinho. Aqui tá a Estézinha linda, de macacãozinho azul, né, minha princesa? Isso. Gente, eu não sei se eu falei pra vocês, mas o cardápio do nosso jantar vai ser estrogonofe de carne, arroz à grega, arroz branco, farofa, salpicão e vai ter uma sobremesa, que eu não sei o que é. Né? Como eu falei pra vocês, eu fiquei responsável por levar o salpicão. E eu vou entrar ali dentro só pra mostrar meu lookzinho pra vocês, né? Vestidinho que não é novo. É novo porque eu usei poucas vezes, né? Acho que eu usei esse vestido umas 2 vezes. Mas, enfim, vou lá mostrar pra vocês. E ó, pessoal, esse aqui é meu lookzinho, ó. Vestidinho simples, ele tem uma faixinha aqui que dá uma cinturada. Aqui ele tem uma leve aberturazinha, ó. Mas não dá pra ver, né? Porque ele fica assim, ó, que ele é bem solto aqui, sabe? Né? Aqui é o shortinho que eu tô por baixo, gente. Só vestido de short. E aqui ele tem 2 babadinhos, ó. E é esse meu lookzinho. Sandalinha guerreira. Velhinha. Velhinha assim, de faz tempo, né? Não de muito uso, mas tá aqui, gente. E tô pronta. O marido tá terminando ali de se arrumar pra gente poder ir. E mais uma vez nós estamos esperando o marido. Mas ele já tá pronto. Ele entrou só pra pegar uma sacola pra mim. E o tempo tá tão fechado aqui, gente, mas tomara que não chova. Mas o jantar vai ser servido na quadra, então vai ser tranquilo. Ainda vamos passar em alguma farmácia para ver se acha um chocolate pro André, né, André? Uhum. Vai ser sorteado lá na hora, então ele vai participar também. Mas a gente precisa comprar o chocolate dele, né? Só tô com o das crianças aqui. A Bíblia diz que Abraão, que Deus, ou que o anjo do Senhor, ele apareceu a Manoá, certa vez. O pai de Sansão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, dentro da fornalha de fogo. E aquele anjo era Cristo. Algumas vezes você vai ver aquela expressão, o anjo do Senhor, ele recebendo adoração e ele não rejeita. E para a honra e glória do Senhor, hoje a igreja estava lotada, graças a Deus, o cardápio que eu falei para vocês, estrogonofe de carne, aí aqui do lado tem uma farofinha, tem um salpicão, que eu lembrei agora que eu esqueci de colocar batata palha no meu, aí aqui tem um arrozinho colorido do ladinho, ó.
Aí tem também um arrozinho com cenoura e aqui tem arroz branco. Nessa travessa aqui tem arroz branco. E aqui é a segunda mesa, porque foi colocado em 2 mesas dessa vez para servir um pouco mais rápido, porém o cardápio é o mesmo, é a mesma coisa. Meus amores, já estamos em casa agora e já são 11 horas da noite. Eu não consegui gravar muito para vocês lá na igreja, porque tem aquela questão, né, das pessoas, às vezes nem todo mundo quer aparecer, né, então a gente respeita e entende, e também não é legal, né, a gente ficar toda hora filmando as pessoas no evento. Mas filmei para vocês o especial das mulheres que teve, né, que a gente cantou lá na frente. Teve também o especial dos homens e teve o especial das crianças, né? Foi bem bacana. E o jantar foi aquele cardápio que eu falei pra vocês, né? Que foi o estrogonofe de carne, salpicão, farofa, arroz branco, arroz à grega, né? E de sobremesa, gente, foi um bolo de abacaxi, bem gostoso. E eu não consegui gravar meu prato pra vocês, porque eu já fui comer por último. E sentei e comecei a conversar com o pessoal e acabei esquecendo. E vocês acreditam, eu não sei onde eu tava com a cabeça pra esquecer as coisas hoje. Hoje eu tava esquecendo de tudo. Vocês acreditam que eu esqueci de colocar batata palha no salpicão? Eu tinha esquecido de colocar o milho e ervilha na hora que eu gravei pra vocês. Aí na hora que eu fui colocar na travessa, eu lembrei. Aí coloquei, mas esqueci de gravar. Né? Aí eu não coloquei a batata palha porque eu disse, não, vou levar pra geladeira, né? Até a hora de levar pra igreja, então pode ser que fique frio. E a batata fique murcha, né? Então eu deixei pra colocar quando já fosse pra igreja. E fui embora, gente, esqueci da batata palha, vocês acreditam? Só vim lembrar lá, quando eu vi os outros salpicão das outras pessoas que levaram, que tinha a batata palha. Gente, meus cabelos tá meio em pé, né? Deve ser o tempo que tá meio chuvoso aqui e o bicho tá meio espetado. E nem mostrei o Samuel pra vocês, né? Porque ele tava ajudando o pessoal também lá na igreja, ele trabalhou bastante hoje. E é isso, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Ter passado um pouquinho aí desse Natal. Tô incomodada com esse cabelo. De ter passado um pouquinho desse Natal aí com a gente, né? Vocês vão ver esse vídeo já no final de semana, eu acho que na sexta-feira só. Então já quero aproveitar aqui para desejar também um feliz ano novo, né? Que 2023 chegue aí com muita paz, alegria, saúde para vocês, para cada um da família de vocês, tá? Que a presença de Deus seja constante aí com vocês durante todo esse ano que vai se iniciar. Então, feliz ano novo, muita paz, saúde e amor para todos vocês, tá bom, meus amores? E eu vou ficando por aqui, já quero aproveitar para deixar aqui, ó, um grande beijo para todos vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Mãe, tá pra cá se ver. Tchau. Tem um menino aqui que quer dar tchau. Tchau. Cadê o tchau?